Olá pessoal, se você não me conhece, eu sou Fátima Borges Silva e este é o meu canal do YouTube. Hoje pessoal, a gente vai estar fazendo um tutorial, né, um vídeo um pouquinho diferente, onde nós vamos eu vou dar umas dicas para você, uma aula para vocês de como escolher o calçado adequado e o cuidado que você deve ter aí na hora de escolher os calçados e o cuidado que você deve ter com os seus pés. Calçados. O calçado inadequado é uma das principais causas de dor nos pés. Vocês sabiam disso? Que a maioria dos problemas que a gente acaba tendo com os nossos pés foi por ter comprado um calçado que não era adequado aos nossos pés. Tá? Nossos pés, pernas e coluna vertebral, quer dizer, o calçado inadequado é uma das principais causas de dor nos pés, pernas e coluna vertebral. Você imaginou que um sapato errado pudesse te dar dor nas pernas? Que um calçado errado pudesse te dar dor na coluna vertebral? Mas essa é uma realidade. É também o principal responsável por diversas alterações biomecânicas e patologias a elas associadas, como entorses e lesões que não se limitam apenas ao membro inferior. A gente acha que um sapato inadequado, um sapato errado vai dar problema só nos pés. Não, ele pode ocasionar problemas nas pernas, na coluna e outras disfunções aí da biomecânica do nosso corpo. Cuidado na hora de comprar esse calçado. A gente precisa ter alguns cuidados na hora de comprar. Deverá escolher sempre os sapatos adequados em função do formato do seu pé e do tipo da pisada, né? Porque a gente fatalmente já tem alguns problemas de pisada, pé chato, pé cavo, que a gente deve tomar cuidado, então, na hora de escolher o calçado. Nós já vimos que algumas lojas de tênis, principalmente tênis aí esportivos, muitas vezes já tem um profissional ali, às vezes um fisioterapeuta, indicando para você qual o melhor calçado, qual o melhor tênis, de acordo com a sua pisada, de acordo com o esporte que você vai praticar. Já que é necessário um tipo de calçado diferente se tem o pé chato e o cavo, por exemplo. Além disso, as pessoas que tenham deformidades ou problemas nos pés deverão optar sempre por sapatos específicos para o seu problema. Quer dizer, se você tem um problema nos pés, você precisa ter um calçado específico para isso. Muitas vezes também não é a loja de sapato comum que nós vamos encontrar, né? Quem tem alguns problemas mais sérios vão ter que procurar algumas lojas especializadas em calçados ortopédicos. Gente, para a gente não ter problema, tá? Procurar esses profissionais. Da mesma forma, a escolha do calçado varia em função da ocasião e do uso que você vai dar a ele. Será fundamental usar sapatos cômodos no dia a dia, diariamente, e que não provoquem problemas de saúde, como os calos, fascite plantar, esporão, joanete e outros, bem como outras doenças nas articulações adjacentes, como joelhos, tornozelo, coluna, etc. Então, quer dizer que um sapato que você vai usar, por exemplo, para trabalhar, que você exerce uma função o dia inteiro em pé, não pode ser igual ao sapato que você usa para sair. A gente vê várias pessoas aí, executivos, principalmente as mulheres, né, com sapatos de salto assim super alto o dia todo. Isso, gente, eu acho que com o tempo vai acabar, porque essas pessoas acabam tendo problemas seríssimos nos pés. Joanetes, eu já atendi em grandes empresas, então aquelas executivas com joanetes e vários problemas graves nos pés, sentindo vários problemas, dores na coluna, causados pelos sapatos de salto, que seria um sapato inadequado para você passar o dia todo trabalhando, tá? Quanto mais também para as joanetes e quem já é portador de esporão de calcânio.
Os materiais aos quais os sapatos são fabricados também terão um fator chave na hora de escolher, né? Deve optar sempre por calçado confeccionado com material de qualidade e que garanta a transpiração do pé. O sapato macio, nada que machuque, gente, nada que aperte. Essas coisas mais rígidas, mais duras, são coisas para uma festa, para poucas horas, não para a gente passar o dia todo com esses tipos de calçado. As pessoas com doenças ou problemas nos pés deverão usar sapatos específicos para o seu problema, ou seja, adaptados ao seu caso, feito para corrigir o seu problema ou amenizar a dor. Quer dizer, se você tem um problema grave, é aquilo que eu falei para você. Problema mais grave, você tem que procurar aí uma clínica ortopédica para confeccionar esse sapato. O podólogo, o fisioterapeuta e o médico serão especialistas responsáveis por determinar como escolher o calçado adequado para cada problema nos pés. A época do ano também influenciará na escolha do calçado, pois deverá adaptá-lo ao clima em função da estação ou temporada. Especialmente no verão é importante escolher calçados que permitam que o pé transpire e evite excesso do suor nos mesmos. Gente, o sapato que você vai usar no inverno, o dia todo, não pode ser o mesmo que você vai usar no verão. Até mesmo um simples tênis. Vocês já perceberam que tem os tênis da época do inverno, que eles são mais forrados, mais grossos. No verão, aquele excesso de umidade nos pés pode provocar até mesmo micoses aí, frieiras, os chamados pés de atleta, porque vai acumulando fungo dentro do calçado, né? Porque não é um calçado para se usar na época do verão, é um tênis mais forrado, mas é para a época do inverno. Um estudo norte-americano concluiu que 9 em cada 10 mulheres usam sapatos demasiado pequenos para os seus pés, quer dizer, usam sapato muito apertado. Todos os anos, a população feminina mundial perde 44 milhões de dias de trabalho devido a dores causadas pelos saltos altos e sapatos inadequados. Quer dizer, essas dores vão deixar essas pessoas em casa, e seja por dor na joanete, dor nos pés, dor nas pernas e dores na coluna. As mulheres têm 4 vezes mais problemas nos pés que os homens, devido a calçado inadequado, principalmente, como eu já comentei anteriormente, devido ao uso de saltos altos e a frente, assim, aquela frente afunilada, né, o bico fino, né, apertando e também causando vários problemas nos pés, aí, como unhas encravadas e outros problemas, né, a própria joanete. A indústria do calçado é cada vez mais padronizada. Quer dizer, eles fabricam os sapatos como se todos os pés do mundo fossem iguais, né? Então, o que simplesmente prejudica a capacidade funcionais dos pés. Aqueles sapatos não podem servir para as mesmas pessoas. Cada pessoa necessita de um sapato adequado ao seu pé, mesmo que não tenha nenhuma patologia ou alterações associadas. Na hora de escolher o sapato ideal para o dia a dia, principalmente para quem passa muito tempo em pé ou tem problema nos pés, devemos compreender e respeitar a máxima: o sapato adapta ao pé e não o pé é que se adapta ao sapato, né? Que a gente vê pessoas forçando o pé em determinados tipos de calçado, porque tá na moda, porque eu acho bonito, e a gente vê às vezes que o pé da pessoa tá em sofrimento lá, e a hora que você vai tirar tá cheio de problemas, calosidades, deformidades, etc. É errado comprar um sapato que está justo ou um pouco apertado, pensando que passando um dia ele vai se alargar. O fato de ter alargado com a ajuda do pé significa que o pé esteve comprimido, apertado e em sofrimento dentro do sapato. O fato de ter provocado dor ou incômodo não é bom.
mas o mais grave é que certamente provocou alterações ou deformações osteoarticulares ou músculo-ligamentares que por vezes não são imediatamente visíveis, mas que no futuro pode ter consequências devastadoras para os pés, como os joanetes, os dedos em garras, os calos ou calosidades. Não seria até uma coisa de eu dizer aqui, mas vou contar para vocês que já faz muitos anos, né? Que eu sou fisioterapeuta e atendo empresas, vários lugares, e eu vejo às vezes mulheres jovens, lindíssimas, mas que estão já há anos trabalhando em sapatos altos, sapatos de bico fino apertado, e aí quando você tira o calçado, elas jovens já estão com os pés deformados, com joanetes, calosidades, dedos em garra. Sapatos, meias e órteses devem respeitar a biomecânica do pé, favorecer e permitir o arejamento cutâneo, quer dizer, a pele, né, respirar, transpirar, permitir a liberdade dos dedos, que os dedos fiquem soltos dentro do sapato, evitar o deslizamento dos pés para frente e assegurar a sua estabilidade transversal, evitando desequilíbrios e instabilidades. Quer dizer, não pode ser um sapato também que não tem estabilidade nenhuma, que o seu pé vira para um lado, para o outro, escorrega para frente, o que pode até estar provocando alguma lesão ou fratura. O pé é um órgão ancestral que está preparado para caminhar descalço sobre terrenos irregulares e algo adaptáveis às suas curvaturas. Quer dizer, esse nosso pé que nós conhecemos hoje, ele já vem aí dos nossos ancestrais, dos homens das cavernas, eles estão adaptados, gente, a subir, trepar, agarrar, e nós não estamos fazendo uso desse pé, ele está preso dentro do sapato e os nossos dedos aí não podem se movimentar. Se pensarmos nessa frase, percebemos que caminhar num solo liso e estático, como aquele que temos na cidade e nas nossas casas, não é mais adequado para a grande maioria dos pés adultos. Quer dizer, a gente está vivendo num solo todo regular, o nosso pé ele está esquecendo as funções dele, e a hora que nós vamos andar em algum terreno um pouquinho irregular, uma pequeno entorse já nos provoca às vezes uma fratura, uma lesão mais séria. Para responder a esta questão, foi elaborada uma tabela de declive em função do número do calçado, comprimento do pé, da altura do tacão, cujos valores devem ser interpretados, tendo em conta que o declive máximo fisiológico é de 10 graus. É importante referir que a média corresponde aos dedos, 25% do comprimento total deve ser desprezada, uma vez que os usos de saltos altos colocam os pés permanentemente numa posição fletida e com os dedos esticados, a fazer um ângulo de 0 grau com o piso, como demonstra a figura abaixo. A figura que eu vou mostrar agora é o seguinte, isso aqui é uma tabela que existe ergonômica dizendo dos sapatos mais adequados, né? Porque na realidade, por exemplo, eu falei de que cada um deveria ter um sapato específico para o seu pé, mas a gente sabe que a realidade do nosso mundo hoje em dia é quase que praticamente impossível a gente sair fazendo um sapato específico para os nossos pés. Então existe uma tabela dando uma certa média, né, do sapato aí mais adequado, né, ao nosso pé, ao tipo do nosso pé, né? Então aí, olha, tá vendo um salto, né, que tá mostrando, mas na realidade, gente, isso aí já meio que caiu por terra. Tem um salto mais adequado, que seria esse aí, tipo Anabela, tá? Então, mas é sempre que eu digo para vocês, com o uso de poucas horas, entendeu? Esse seria, ele não cai, o dedo não vai tanto para frente, mas vocês veem que tem um apoio daí do nosso peso, onde está essa linha verde, sobre essa região dos pés, que acaba provocando um sofrimento dos nossos pés nessa região. Comprar os sapatos ao final do dia, como escolher, né, o sapato?
Comprar os sapatos sempre no final do dia, quando o pé já está dilatado. Por que isso? Porque daí eu vou ter uma noção de como vai ser o dia inteiro. Porque se eu compro de manhã, meu pé está murchinho, não está inchado, eu não andei. E aí pode ser que no final do dia aquele sapato esteja apertando o meu pé. Então, um horário ideal seria no fim do dia, um horário legal para a gente comprar o sapato. Escolher sempre o número do sapato atendendo ao comprimento do pé maior e do dedo mais comprido. Quer dizer, eu vou sempre estar escolhendo naquele meu pé. Tem sempre um pé nosso que é maior, então eu vou estar sempre experimentando naquele pé. Tá? A gente também tem o pé que tem um dedo que é maior, um dedo que é maior que o outro, um dedo mais comprido, que às vezes nem sempre é o hálux é o nosso popular dedão. Então a gente está sempre experimentando naquele pé que às vezes tem esse pequeno, vamos dizer, defeito, né? Confirmar o número do calçado se ele está adequado. Também, porque às vezes você está acostumado a comprar um número, mas o pé da gente, se modifica com o passar dos anos. Às vezes você calçava 36 e com o passar dos anos você começa a calçar aí 38, né? E às vezes até 39, né? Para isso, devemos experimentar o número que pensamos ser adequado, bem como um número acima, para ver se não está mais confortável, né? Dar preferências a calçados com velcros, fivelas, elásticos ou atadores que facilitam o ajustamento ou alargamento do sapato mediante a necessidade. Hoje a gente já tem muito, né, sapato com velcro que se adapta melhor, tênis mais confortáveis, né? Evitar costura, principalmente sobre os dedos, né? Aqueles sapatos que tem costura sobre os dedos que depois vão passando horas, aquilo começa a machucar. Tênis até, eu já tive tênis que a costura do tênis machucava o pé. Devemos optar por marcas ou modelos de sapatos que já conhecemos e que tenhamos usados ou que sabemos que nos farão sentir bem, né? Porque às vezes você vai comprar uma marca porque ele é mais barato, a gente não sabe como ele se adapta aos nossos pés e ele acaba machucando o nosso pé. Não devemos comprar sapatos apertados e que não encaixem ou não se adaptem bem ao pé. Colocar o pé por cima do sapato e em pé, encaixar o calcanhar. Deve sobrar, quando você experimentar, deve sobrar um espaço entre os dedos e a ponta, para que não fique apertado. Eu já ouvi muito falar isso, sabe? Até vendedor, não leva assim que depois laceia. Não entrem nessa, tá? O pé dentro do sapato deve sempre deslizar um pouquinho, tem um espaço para ele deslizar. Devemos experimentar o par de sapatos, também devemos caminhar na loja um pouquinho com os sapatos, né? Tem aquele tapetinho na loja, isso é para a gente fazer esse teste, gente. Ver como que é a gente andando. Eu, como gosto de dançar, gente, às vezes se é um sapato que eu vou comprar para sair à noite, para dançar, tal, eu dou até uma brincadinha, uma dançadinha para ver como que ele vai se adaptar, se ele não vai machucar meu pé. Características do calçado. Sempre procurar uma coisa de pele natural ou couro curtido. É claro, gente, a gente sabe que esses sapatos hoje em dia são caríssimos, mas quanto mais fibras naturais ele tiver, melhor é para o nosso pé, né? Até para uma questão de transpiração. Sola amortecedora de borracha, elastômero ou couro, mas este é mais duro e perde-se a propriedade de amortização dos choques, né? E flexível, então tem que ser uma sola flexível, mas não demasiado mole, para evitar movimentos de torção do pé. Sabe aquelas solas de borracha muito mole que depois a gente fica virando o pé à toa? Eu lembro que eu comprei uma sandália para minha mãe que já estava idosa, né, doentinha, uma daquelas papetes, e precisei tirar dela. A sola era muito mole e ela vivia virando o pé de lado. As frentes do sapato devem ser amplas e que respeitem a volumetria dos pés e dos dedos, para que caibam em toda a sua amplitude e se movam dentro do sapato sem promover apertos e deformações. Vocês já perceberam que agora está tendo muitos sapatos de bico assim quadrado, né? Parecendo até um sapatinho de boneco. O que acontece? Existe um movimento
mundial aí, para que os nossos pés fiquem mais confortáveis, para evitar muitas patologias aí ósseas devido ao uso de sapatos inadequados. Contraforte no calcanhar que sustente o calcanhar e impeça a instabilidade do pé. Sabe aquela parte de trás? Eu já vou mostrar o desenho, vocês vão ver o que é contraforte. Ele tem que ser firme, tá? Sem que machuque, né? Cause bolha, né? A largura do tacão conveniente, ó, aqui tem até as medidas, 2 centímetros. Maior, né, ou igual a 2 centímetros. A altura do salto conveniente entre 2 a 3 centímetros. Eu vou mostrar, olha, aqui mostra todos os nomes das partes do sapato. Aqui é um modelo antigo, né, de homem, é mais social. A ponteira, gáspia, o que são os ilioses, o que é a língua do sapato, o forro, olha, o contraforte, essa parte de trás, que é a palmilha, tá, quarter. Olha, e aqui todas essas mesmas coisas num calçado feminino, né? Olha a contraforte aqui, ó. É horrível, não sei se vocês já compraram, eu já comprei sapatos que tem esse contraforte aqui atrás extremamente duros, e o que acontece? Vai fazendo bolha nos nossos pés e acabam até causando esporão de calcânio nessa parte atrás aqui do calcânio, tá? 10 dicas para você cuidar bem do seu pé. Use sapatos confortáveis. Pés descalços, neutralizar o efeito negativo dos sapatos. Quando você chegar em casa, a gente põe o pezão para fora, anda descalço, caminha, deixa os dedos à vontade. Nada de ficar dentro de casa andando de calçado, gente. Massagens nos pés, massageie os seus pés, ó lá, de 10 a 15 minutos por dia, tá? Soltando bem os dedos, abrindo os dedos, movimentando os dedos, né? Alongue os dedos do pé e o pé esticando bem eles. Isso tudo também evita bolhas, e você fazer toda essa massagem no pé também acaba evitando bolhas. Cuide dos seus pés para evitar as joanetes, que é aquele dedão que entorta para dentro, tá? O chamado hallux valgus. Quem sofre de joanetes, a pessoa que sofre de joanetes deve usar sapatos confortáveis, que não pressionem o osso afetado, aquele osso do lado do dedo. Evite sapatos de bico fino e saltos muito altos, que o peso recaia sobre os dedos, sobre a parte da frente do pé, né? Sobre o antepé. Não remova sozinho calos e unhas encravadas. Isso deve ser feito pelo podólogo ou, em casos mais graves, até pelo próprio médico. Dor no calcanhar. Conforme você envelhece, a pressão no calcanhar causa inflamação do tecido conjuntivo e muscular. Aplique uma bolsa de gelo sobre o calcanhar, às vezes também quando você trabalha muito em pé, durante os 15 minutos, e massageie aí suavemente e faça alongamentos sempre que puder. A pressão constante no calcanhar pode provocar a longo prazo os chamados esporões de calcânio e também as fasciites plantar. E o esporão de calcânio aí também, gente, é muito comum aí de repente nos corredores de longa distância, né? Olha, gente, o típico pé que compra sapatos menores do que o comprimento dos pés. Você vê, a pessoa tem o dedo muito longo, compra sapato apertado, olha as deformidades horríveis causadas aí no dedo dos pés, porque esse pé fica em sofrimento dentro do sapato. Olha aqui, gente, as joanetes, olha os dedos aqui todos também deformados. Isso aqui é causado por sapato de bico fino, tá? Portadores de diabetes, deficientes físicos e portadores de outras deformidades também aí nos pés devem procurar especialistas, podólogos, fisioterapeutas e médicos para que possa ser orientado e encaminhados a tratamentos mais detalhados, tá? Tem aí o problema do pé diabético. Quem tem joanete também procura aí um fisioterapeuta. Quem tem problema aí de unhas encravadas e outras deformidades aí procura um podólogo.
Se você quer saber mais sobre esse ou outros assuntos aí, você acessa o meu blog, que é o www.pensesaude.com. Se você gostou dessa minha mini aula aí, curte, se inscreve no meu canal, clica aí no sininho que sempre que eu postar uma novidade você vai estar recebendo, tá? Foi muito bom estar com vocês e até um próximo vídeo.